Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Patrulheri e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre todas as leituras que eu realizei que fazem parte de algum clube de leitura, tanto meu quanto de outras meninas aqui que eu sou amiga do YouTube. E conforme eu for falando, vai estar link na descrição. E tanto o link para fazer parte desses clubes quanto para comprar os livros citados, então você pode ver esse vídeo com calma, vai estar aqui na descrição. Eu resolvi organizar as leituras da pior para a melhor, mas já quero deixar bem claro aqui que livros, assim como filmes, assim como séries, são sobre experiências. Então, essa foi a minha experiência de leitura. Se você leu e teve uma experiência diferente, tá tudo bem, tá tudo certo você gostar de livros que eu não gosto, tá tudo certo você não gostar dos livros que eu gosto. Então, dito isso, bora começar, porque tem bastante leitura aqui que eu realizei em clube. Pra ser sincero, eu até me surpreendi, porque foram 17 no total. E em 17... tá aqui O Conde de Monte Cristo. Esse livro, assim, gente, eu acho linda essa edição. E sempre foi um sonho de consumo, tanto ter edição quanto realizar essa leitura, porque eu só ouço elogios quanto a ele. Só que, quando eu fui realizar a leitura, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada. A primeira parte flui muito bem pra mim, nem parecia que eu tava lendo um clássico, ele realmente tem um ritmo muito bom. Ele realmente tinha ali um ritmo de leitura muito gostoso, assim, muito rápido, muito frenético. A história ali estava levando a algum lugar que eu estava curtindo, principalmente essa parte dele estar preso, os dias na prisão. Eu gostei bastante. Mas a partir do momento que ele sai dali da prisão e que começa a ter a sua fatídica vingança, eu me desprendi totalmente da história. Eu achei que ele começa a encher muita linguiça, porque essa história foi escrita em forma de folhetim, ou seja, quanto mais ele publicasse, mais ele ganhava. Então eu senti ali que estava rolando quase como os nossos esquemas de pirâmides hoje, que tem 20 mil livros para uma história que dava para resumir em 5. Era mais ou menos isso que estava acontecendo ali. Então eu me decepcionei bastante. Eu não acho que é um livro que deveria ter 1000 páginas. Eu acho que, assim, cortando assim umas 300, 400 no máximo daria pra resolver, porque tem muita coisa assim que, no meu ponto de vista, não acrescentou coisas positivamente na história. Em 16º temos aqui A Vida Invisível de Ed La Rue, e essa daqui eu li junto com o Clube da Alana, que, como eu disse, vai estar na descrição. E eu fui com muita sede ao pote, eu acho. Eu vi tanta gente falar tão bem desse livro. Ele tava ali famosinho no TikTok, todo mundo lendo e gostando. A capa, assim, lindíssima. O marca-páginas também que veio com ele foi, assim, lindo demais. Eu quase comprei na época por conta da edição mesmo e também do marca-página. Mas quando eu fui realizar a leitura, eu me decepcionei bastante. Porque eu acho que uma pessoa que viveu tantos anos quanto a Ed, eu acho que a história ficou muito parada. Ela poderia ter desenvolvido para lados, assim, incríveis, mas no meu ponto de vista, a autora ali não soube aproveitar todo esse universo que ela acabou criando e deixou ali a personagem muito numa zona de conforto, o que não traz muita novidade pra gente que é leitor. Aquele namorado também eu achei desnecessário, as partes dele, assim, eu simplesmente queria pular. Não pulei, mas eu senti muita vontade de pular. E pra mim, poderia ter um livro só do nosso vilão, que é o Luke, porque ele sim vale super a pena, ele sim me conquistou. O resto eu não se importei, podia acontecer qualquer coisa que eu tava assim, ok, beleza, vamos prosseguir. Eu só queria mesmo finalizar o livro logo. Esse daqui eu nem terminei a leitura, mas eu achei que ele merecia estar acima de A Vida Invisível de Ed La Rue e de O Conde de Monte Cristo, porque eu sinto que tem um potencial nele. Eu acredito apenas que eu não peguei no momento certo. Eu acho que eu estava me forçando a ler aquele livro, quando na verdade eu deveria estar lendo, assim, por livre e espontânea vontade. Então eu optei, assim, por abandonar naquele momento e futuramente, quem sabe, eu pegue ele, que é uma questão de química. Eu não tava conseguindo me conectar tanto com a história, eu não tava, assim, conseguindo me importar tanto com os personagens, e tava rolando já os debates do grupo da Alana, e eu não tava conseguindo acompanhar, porque tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na minha vida. Então eu optei por abandonar. E como eu disse, não é porque eu achei que o livro é ruim, não é porque eu achei que a escrita é ruim, é apenas e unicamente porque eu acho que eu peguei ele no momento errado. Então, melhor do que me decepcionar e me forçar a uma leitura que não ia me levar para um lugar confortável, porque não estava sendo prazeroso, eu optei por abandonar. E daí, né, em outra oportunidade a gente pode dar essa segunda chance. Depois temos aqui Crepúsculo. Esse daqui tá pra exemplificar a série como um todo. Mas assim, eu gostei bastante da leitura. Foi uma série assim gostosinha de estar se lendo, mais pra passar o tempo mesmo, não é pra se esperar nada de muito incrível, porque ele foi escrito em outra época, pra outro público. Eu de fato não sou o nicho dele, tanto que na época, na verdade, eu já não era, eu nem realizei a leitura.
mas ainda assim foi muito divertido estar lendo Crepúsculo, ainda que em 2023. Sei que eu tô prometendo que vai sair o vlog em breve, mas em breve mesmo vai sair. Agora eu tô no último volume, que é Amanhecer, então fechando esse volume aí, já posso trazer um feedback de tudo que eu achei dessa saga. Mas é isso, eu achei que foi interessante, é bom para entretenimento mesmo. E eu acho que o objetivo mesmo é entretenimento, esse livro. Não é um livro para você trazer várias reflexões ou se aprofundar tanto, ele é mais para entreter. Apesar ali de ter alguns temas que poderiam ter sido melhores desenvolvidos, como por exemplo a depressão, mas tem sim esse tema como um background ali na história. E, bom, eu grifei bastante coisas que eu achei engraçadas no livro. Aí veio Agatha Christie. E assim, eu nunca pensei que um livro da Agatha Christie ia estar num nível tão baixo assim, numa lista de livros de clubes que eu fosse fazer, porque eu gosto muito da Agatha Christie, mesmo que não seja uma história perfeita, mesmo que algumas coisas sejam previsíveis, são umas histórias assim que me levam para um lugar confortável, que eu gosto de realizar a leitura e normalmente realizo muito rápido. Mas esse livro em específico, que eu realizei a leitura junto com o Clube da Brê, que é A Noite das Bruxas, eu não curti tanto. A capa dele, a sinopse, dá tudo a entender que vai ter um clima de Halloween que a gente não encontra aqui nessa história. A gente tem sim uma festa de Halloween que acontece o fatídico crime, mas isso é a única coisa de Halloween que a gente vai encontrar. Mas eu estava esperando toda aquela atmosfera, então me decepcionei um pouco. Foi um dos meus primeiros contatos com o Hercule Poirot também. Eu já tinha tido, acho que uma vez só o contato com ele. Eu leio mais livros da Miss Marple e esse livro eu acho que ele funcionaria melhor se fosse da Miss Marple, que tem aquele climinha fofoqueiro, sabe? Porque eu acho que com o Hercule Poirot ficou um pouco parado e do nada explicações. Enfim, eu não curti tanto. E agora a gente tem o que? Violeta. Esse livro provavelmente vai entrar como um dos melhores de diversas meninas do Clube da Lana. Mas faltou alguma coisa assim, sabe, gente? Como diria a Mirella, que só quem tava no debate vai entender, me faltou bagagem. Eu de fato não sei se o problema foi eu ter 23 anos quando eu realizei a leitura dele e ele falar sobre assuntos mais maduros, vamos dizer assim, mas eu não senti tanta conexão com a personagem, não consegui me relacionar tão bem com a história. Eu gostei do livro, mas sendo 100% sincera com vocês, eu já nem lembro mais do que se trata, porque eu gostei ali da leitura, mas quando eu fechei o livro, ele simplesmente apagou da minha mente. Eu realmente não consigo me lembrar detalhes, me lembrar nome de personagens. Eu lembro ali de uma cena ou outra, então ele foi quase que um apagão pra mim, então por esse motivo eu acabei deixando ele um pouco mais pra baixo da lista, porque eu acho que a gente tá aqui num ponto da nossa listinha que vai ter livros mais marcantes do que Violeta foi pra mim. Mas isso, assim, única e exclusivamente a minha experiência de leitura. Ele é um livro, assim, incrível para diversas pessoas. Diversas meninas no grupo encheram o olho de brilho para conhecer mais coisas da Isabel Allende. Foi realmente uma coisa pessoal minha, com a escrita dela, ou talvez com esse livro em específico. E agora eu vou fazer uma pausa para fazer o meu jabazinho, que é, se você não sabe, aqui no canal a gente tem um clube de leitura e a gente lê livros de true crime. E no mês de janeiro a gente vai estar lendo Mulheres Confiantes. Esse livro, além de ter no Kindle Unlimited, também tem no Biblio, então é uma oportunidade perfeita para você que quer aí ler true crime e debater com o nosso clubinho, mas normalmente não tem o exemplar que a gente tá pedindo ali pra tá fazendo a leitura. Então, janeiro é a oportunidade perfeita para você já pegar seu livrinho aí no Kindle Unlimited ou no Biblio, ou então uma edição física e vir ler junto com a gente. A gente tem um debate mensal que é por videochamada, mas você não precisa ligar o microfone, você não precisa ligar a câmera, pode falar tudo pelo bate-papo que tá tudo certo. E a gente também tem um debate que é pelo WhatsApp, que daí é na metade da leitura ali, mais ou menos, pra gente falar, assim, coisas que a gente precisa dizer imediatamente, sabe? Que se a gente deixar pro último debate, provavelmente a gente vai esquecer. Esse livro aqui é simplesmente lindíssima edição e é da mesma autora de Lady Killers, então, assim, está prometendo. Quem gostou de Lady Killers provavelmente vai gostar desse. Fazer parte do nosso clube de leitura, basta se inscrever no formulário que tá aqui na descrição também e ter mais de 18 anos. Eu reforço sempre essa parte de ter mais de 18 anos, porque a gente lê livros de true crime, então não tem como ser menor de idade. Agora que eu já apresentei o meu clube para vocês, vamos falar aqui sobre uma das leituras que foi do meu clubinho, que é o Caso Evandro. Esse daqui foi a nossa primeira leitura do clube, e por mais que eu tenha gostado da história, eu não gostei tanto da maneira que o Ivan Mizanzuki optou por escrever essa história. Se você quiser saber mais sobre o que eu e o clube achou, tem um vídeo todinho sobre ele aqui no canal, vou deixar nos cards.
mas basicamente a gente achou que vai muitas indas e vindas, acaba ficando um pouco confuso, porque é um caso confuso, é um caso assim que demanda muita atenção, muita gente envolvida, muitos erros policiais, muitos erros periciais, para coisas que a mídia falavam que na verdade não eram verdade. Então assim, é um caso complicado mesmo de se explicar. Só que eu acho que a maneira que o Ivan escolheu por escrever ele não foi a das melhores. Então pode ter acabado ali deixando o livro um pouco mais lento, algumas transcrições que eu achei um pouco desnecessárias. Então isso acabou deixando a nota do livro um pouquinho menor e estragando um pouquinho da nossa experiência aí com essa leitura, que poderia sim ser uma leitura assim das melhores se tivesse sido escrita de outra maneira, porque é um caso muito interessante, um caso brasileiro que a gente tem ali contato, a gente tem como pesquisar matérias, pesquisar updates, então seria muito mais interessante se fosse de outra maneira, mas não foi, né? Teria muito mais terreno pra gente explorar. Tanto que foi um dos debates assim mais legais do clube, porque a gente traçou diversas linhas investigativas, enfim. Delilah Green não está nem aí, foi outra leitura do clube da Alana, e assim, foi a farofinha que eu tava precisando ali pro momento. Eu não me lembro muito bem outras coisas que eu li nesse mês, mas eu lembro que foram leituras mais pesadas e eu precisava de um livro assim ou mais tranquilo para finalizar um mês com chave de ouro, e Delilah Green veio assim no momento certo. Agora eu não me recordo se ele tinha no Kindle Unlimited ou se ele foi dado em alguma promoção da Amazon, que às vezes disponibiliza alguns e-books gratuitos, mas eu peguei ali o e-book e foi assim, 2 dias para mim finalizar ele. A leitura realmente te prende. Lógico, tem aqueles clichês que a gente já está acostumado em romances. É realmente uma farofinha para você se passar o tempo. Tem essa nossa protagonista voltando ali para o interior, se encontrando novamente com pessoas do ensino médio que não foram tão legais para ela e, enfim, se apaixonando. Então fala muito também sobre a questão familiar. E como a gente sempre sabe, é aquele livro que se todo mundo fosse para terapia, ele não existiria. Mais um que a gente leu com o meu clubinho foi Handnick Profile, o Cordeiro Assassino. Esse daqui ainda não saiu o vídeo no canal, mas vai sair em breve, muito provavelmente em janeiro. E a gente vai acompanhar a história de um pastor que ele sequestra meninas e as mantém em cativeiro, fazendo assim diversas coisas inumanas. E esse livro sim foi muito interessante debater com as meninas, porque a gente teve essa questão de a facilidade de como foi abrir uma igreja, eu achei que era muito mais difícil, de como ele conseguiu enganar mesmo a sociedade, como a gente sempre vê, né, acontecendo em diversos casos. A gente tem também a questão da polícia não ter investigado a fundo, não ter ido mais longe quando uma das pessoas disse ali que ele era um pouco suspeito. Então a gente tem diversas coisas assim, detalhes mesmo, que dava para ser aprofundado. A minha questão com esse livro é que eu acho que a introdução acaba entregando alguns detalhes que a gente vai ter durante a leitura, que não é tão legal assim. Eu acho que eu deixaria essa introdução mais pro final do livro, tipo, depois que você lê esse livro, você desce com esse texto de apoio, mas foi dada como ali uma introdução. Então, minha recomendação, se você for ler esse livro, deixa a introdução pro final, assim você se surpreende com a história. É um livro que tem capítulos muito curtos, então é muito fluido de você ler, e ele vai quase como se fosse suspense, sabe? Ele começa o capítulo e ele fecha de uma maneira que faz você sentir vontade de continuar. Teve a parte do julgamento, que eu acho que é mais ou menos pra metade do livro, que foi o que fez eu e as outras meninas abaixarem um pouco a nota, porque fica um pouco mais cansativo, um pouco mais jurídico, um pouco mais técnico, sabe? Depois vem Amanhã e ainda outra manhã, que esse daqui foi com o clube da Lee Patterson. E esse livro, assim, me surpreendeu de diversas maneiras. Primeiro, porque eu não sabia muito sobre a história, então ler ele meio às cegas foi uma experiência muito divertida. Segundo, que eu não achei que eu ia gostar tanto da história quanto eu gostei. Eu acho que ela tem um quê, assim, de Taylor Jenkins Reid, sabe? Que você realmente acredita naquele universo criado, você sente vontade de jogar os jogos que eles criam. E toda essa questão de amizade, que é muito forte, de companheirismo mesmo, eu achei super interessante. Eu só acho que, além da gente ficar vendo eles como um grupo, a gente poderia ter se desenvolvido mais em eles como indivíduos, pra gente ter ainda mais conexão com esses personagens, porque eu, particularmente, senti um pouco falta dessa conexão. Eu não me importava tanto assim com eles. Eu me importava mais com o que ia ser o andamento dos jogos, ou se eles iam continuar sendo amigos ou não, do que de fato eles como indivíduos. Mas ainda assim foi uma experiência muito legal de leitura. Eu recomendo super pra quem gosta aí dos mundos dos games, porque realmente é super incrível. A gente entende um pouco ali sobre programação, a gente tem algumas referências.
é muito divertido, é realmente uma leitura muito gostosinha para estar se passando o tempo. E falando em leituras para se passar o tempo, tem Phil and Oliver, que foi assim, uma leitura muito divertida, que me tirou ali algumas risadas e que com certeza vou entrar nesse esquema de pirâmide de cabeça. Mas o que aconteceu? A gente votou nesse livro e colocou ele ali no clube da Alana, sem saber que ele tinha outros livros. E assim, ele é meio que fechado, então dá pra você suprir ali sua vontade só com esse livro. Mas eu particularmente fiquei curiosa para os próximos livros. Ele é bem envolvente, ele é muito divertido mesmo, mas não divertido escancarado, tipo pastelão. Ele sabe dosar na medida certa e que a gente vai ter ali nossa protagonista, que ela é escritora de romances policiais, né, essa coisa investigativa. E um dia ela tá conversando com a assessora dela na cafeteria e uma mulher da mesa ao lado entende que na verdade ela é matadora de aluguel e dá um trabalho para ela. E ela acaba guardando esse contato e resolve ir ver, só dar uma espiadinha, quem é esse cara que a moça quer que mate. Então a gente tem essas pitadas de bom humor com essas tensões mesmo que envolvem uma investigação policial e eu achei muito divertido. Foi realmente um livro necessário para ter um equilíbrio com minhas outras leituras. E sim, eu com certeza vou ler outros livros, tanto da autora quanto dessas sagas pirâmide que eu acabei caindo. Na Galeria Cristal foi a nossa leitura de dezembro do Clube do Livro de True Crime e aqui a gente vai ter assim uma história um pouco mais puxada pelo lado histórico da cidade de São Paulo e nossas legislações e como que foi a imigração, enfim, é mais puxada para o social mesmo, para a sociedade, do que de fato para o crime. A gente tem um crime acontecendo, todas as investigações, julgamento e etc. Só que eu acho que por Boris Fausto ser historiador, é muito mais sobre a história. O crime tá ali para contar uma história de quem foi São Paulo naquela época, de como funcionava a sociedade e como funcionavam as leis. Então é uma história muito interessante. A primeira parte eu achei um pouco mais cansativa, a segunda parte ela foi muito melhor. Mas como eu e as meninas conversamos ali no debate, isso deve ter sido dado porque o livro foi escrito em 2 momentos diferentes de vida de Boris Fausto. Mas assim, é um livro que eu recomendo bastante, principalmente se você tem interesse na história de São Paulo ou na história de como foram criados alguns tipos de leis, como que foi, como que aconteciam as investigações, quais eram os critérios de julgamento. Como eu disse, não é tão aprofundado assim a questão do crime, mas a gente tem sim. E provavelmente também em janeiro eu solto aí o vídeo só sobre esse livrinho aqui, sobre qual nota o clube acabou dando, qual foram as nossas percepções, pra gente realmente conseguir se aprofundar sobre ele. Esse livro aqui foi uma surpresa muito gostosa pra mim, que foi Brit Marie esteve aqui, também foi com o Clube da Alana, e assim, eu já tinha conhecido a escrita do Frederick Backman, em Gente Ansiosa eu tinha gostado demais, apesar de eu ter ouvido o audiobook, então geralmente o audiobook ele traz uma atmosfera um pouco diferente, e às vezes uma história que a gente não ia gostar tanto na maneira escrita, a gente gosta mais da maneira ouvida, só que Brit Marie eu li ali o e-book e eu me surpreendi demais. Com certeza gosto muito da escrita do Frederick Backman e eu preciso ler mais coisas desse homem. E em Brit Marie a gente tem esse toque um pouco de bom humor com coisas dramáticas, assim como em Gente Ansiosa. E eu realmente gostei dos assuntos levantados, dos temas abordados, essa questão da velhice, de como as pessoas reiniciam a vida, só que de fato não como aqueles protagonistas clichês que estão dando uma volta por cima na vida com 20 anos. Aqui a Brit Marie, ela já é uma idosa e ela tá dando ali a volta por cima. Tem a questão de companheirismo, de criar laços numa cidade, tem coisas de manias que a gente vai tendo que abrir mão para conviver em sociedade, enfim. É um livro muito interessante, tem questão também social, fala sobre crime. Foi uma história que foi uma surpresa muito gostosa pra mim e que ela continua aqui na minha cabeça, sabe? Aquele livro que continua com você mesmo depois de meses, depois de ter realizado a leitura e que ele continua crescendo. Esse foi o livro pra mim de Brit Marie esteve aqui. Então, com certeza, ele não poderia estar em um lugar melhor desse nosso pódio. E mais uma leitura aqui do nosso clubinho, Modus Operandi. Esse aqui tem vídeo no canal, vou deixar linkado nos cards. Esse aqui é um ótimo livro para quem está iniciando no True Crime, que não é tão adepto a termos, não sabe ali como funcionam algumas questões psicológicas.
Ele vai dar uma pincelada no básico que você precisa saber para ouvir podcasts, para assistir séries e ler livros de true crime, sem se sentir perdido com esses termos, sem ter aquele sentimento de se eu entendesse mais sobre o assunto, eu estaria aproveitando mais essa leitura. Então ele é um livro assim para te guiar e às vezes até mesmo para você ver qual tema você gosta mais para ir numa direção do true crime, porque assim, a gente tem diversos livros de true crime e cada um tem um método de narrar, né? Então a gente tem livros que são mais de perfil psicológico, a gente tem alguns que é mais para narrar quase como uma biografia do nosso serial killer, assassino, e tem outros que é uma coletânea de casos. Aqui tem alguns casos também, só que eu achei que nessa questão de casos acabou ficando um pouco repetitiva, porque são casos que a gente já viu diversas vezes. E bom, eu não vou me aprofundar tanto assim sobre esse livro, porque eu acho que tudo que eu tinha para falar sobre ele, eu já falei no vídeo apenas dele. Agora, chegamos nos nossos top 3. E em terceiro lugar, ficou uma leitura do Clube da Leitura da Bre, que é VHS. VHS é a história aí do César Bravo, que é um autor nacional que eu tive o prazer de conhecer. Eu vou deixar linkado aqui nos cards também, se tiver espaço nos cards ainda. Um evento que eu fui com ele, ele é assim, um querido. E foi uma experiência muito interessante ler esse livro, porque fora Stephen King, eu não tenho costume de ler terror, então eu fui mesmo como uma maneira de experimentar coisas novas. E nesse livro, por ser de contos, eu pude experimentar diversos tipos de terror mesmo, sabe? Então, a gente tem aquele coisa mais gore, a gente tem um terror um pouco mais psicológico, enfim, são diversos tipos de terrores diferentes e eu pude sentir um pouco mais do que tipo de terror eu vou gostar ou que tipo de livro de terror procurar. Provavelmente eu vou falar com mais detalhes sobre ele, assim, mais aprofundado do que eu gostei ou que eu não gostei dele num vídeo de últimas leituras, porque esse vídeo aqui provavelmente vai ficar muito longo, mas eu gostei muito de alguns contos em específico, e como é um livro de conto, né, a gente não tem como gostar de todos, então teve alguns pontos que eu gostei um pouco menos, por conta disso, que ele não tá num lugar um pouco melhor no pódio, mas assim, terceiro lugar para um livro de terror, eu já achei assim incrível, e realmente a escrita do César Bravo, ele nos conecta muito com a história, sabe? Faz com que você sinta vontade de ir até o fim. É uma escrita muito fluida. Tô curiosa pra ler uma história assim de romance, né? Que é uma história, um livro inteiro sobre uma história única, né? E não de contos, porque eu acho que ele tem muito mais potencial, ele pode ir muito mais além. Esse daqui, eu fiquei com uma intriga pessoal se eu deixava ele em segundo lugar ou em primeiro, porque é um livro assim que é 5 estrelas pra mim, que ele é favoritado. E quando ele foi eleito ali pra estar lendo no clube, e pra mim ia ser uma releitura, eu fiquei assim no impasse pessoal de não sei se amo essa ideia ou se odeio. A gente fica com um pouco de receio do que as pessoas vão achar do nosso livro favorito, porque às vezes o livro é uma experiência muito única pra gente, com o momento que a gente tá lendo ele. Só que assim, as meninas do clube também gostaram bastante do livro, e eu não deixei ele em primeiro lugar, porque eu acho que não seria justo ele entrar em primeiro lugar numa lista de 2023, porque ele é uma releitura. Não sei se vocês acham que é justo ou não, mas daí eu optei por deixar ele em segundo lugar, que é Bisque Meu Pai. Esse aqui tem vídeo no canal também, se tiver espaço nos cards vai estar ali. E assim, essa foi uma leitura que na primeira vez que eu realizei ela me marcou demais. Agora nessa segunda vez também foi muito marcante. E foi ainda mais interessante ler com o pessoal do grupo, porque eles notaram coisas que eu não tinha notado, elas sentiram coisas mais fortes em momentos que às vezes eu não senti, e eu acho que a nossa leitura foi realmente complementar e fez com que o meu olho brilhasse ainda mais para esse livro. E eu sempre digo e repito, esse livro vai além de um livro de true crime, ele vai além de pessoas que gostam dessa coisa do true crime. Se você nunca leu true crime e quiser um livro assim um pouco mais leve, mas que mostre assim a dor da perda, esse livro é um livro ideal para isso. Ele não vai ter descrições de crime, ele não vai ter descrições assim de gore, nem nada. Ele é realmente sobre o luto, sobre a perda, consegue ser muito respeitosa com as vítimas, e além disso a gente também tem toda essa questão da religião e a conectividade dela ali para conseguir o perdão. Mas para quem ainda tá se perguntando do que se trata esse livro, é sobre a filha, né, do BTK, que é a Carrie Ransom.
E é isso. E assim, gente, esse vídeo tá saindo antes das minhas melhores e piores leituras de 2023, mas eu diria que é apenas um breve spoiler. Me superar foi uma surpresa muito interessante pra mim, a quantidade de livros que eu li. Então, por mais que tenha 17 livros nessa lista aqui, ainda tem muito mais livros que nem estão aqui, que estão nos melhores, e que também não estão aqui, que estão nos piores. Então é apenas um pequeno spoiler do que tá vindo por aí nos próximos vídeos de dezembro. E sim, eu estou fazendo um suspensezinho para falar o primeiro dessa lista. E o primeiro dessa lista é uma leitura do Clube da Alana. Eu acho que nesse momento ela já deve estar sabendo qual livro que no caso é Dicionário das Palavras Perdidas. Esse livro aqui, quando a Alana recebeu, eu acho que ela recebeu da página de Geotherapy, ela leu a sinopse e eu já fiquei assim encantada. Eu realmente senti que era um livro que me prometia muita coisa. Então eu já corri colocar na votação do clube dela, ganhou, e quando a gente realizou a leitura foi aquela coisa de você tem uma expectativa e essa expectativa é cumprida. E foi realmente muito gostoso realizar a leitura. Esse livro, eu acho que quanto mais você pensa, quanto mais você debate sobre ele, mais ele cresce, sabe? Ele tem muito potencial. Ele foi baseado numa história real, então tem aquele quê histórico. Ele fala muito sobre o papel da mulher na sociedade, diferenças de classe. Além disso, a gente tem também sobre a questão das palavras, né? Afinal, é um livro que vai se passar ali num escritório onde acontece a seleção de palavras que vão entrar ou não no dicionário de Oxford. Então a gente tem essa questão de coisas que as pessoas falam, mas que não vai entrar no dicionário porque não é elite, que não é bonito de se falar. Então a gente vai ter todo esse background. Eu recomendo demais que você veja o vídeo resenha da Alana, porque ela vai falar ali, eu acho que por mais de 10 minutos sobre esse livro, e eu acho que ela vai explicar muito bem todas as sensações que eu e as outras pessoas sentiram ali no clube. Então se você tiver interesse aí de saber mais sobre essa leitura, fica aqui a minha recomendação. Mas foi um livro assim que quanto mais eu penso nele, mais eu gosto. E eu fico feliz porque eu fui com tantas expectativas nele e elas foram cumpridas. Tanto que eu até comprei a versão física para estar lendo, porque eu realmente confiava que esse livro ia ser assim um dos melhores do clube de leitura, um dos melhores do ano. E bom, o vídeo de hoje ficou extremamente grande, pelo menos o bruto tá com quase 1 hora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham se divertido. Comenta aqui qual foi a sua melhor leitura de clube de leitura desse ano de 2023. Eu já tô ansiosa aí pra saber e conhecer novas leituras. E bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar sua curtida e o seu comentário. E nos vemos no próximo vídeo.